Olá, amigos. Tudo bem com vocês? Um dos períodos mais importantes na história da economia brasileira durante o período colonial foi exatamente o chamado ciclo do açúcar. A gente tem até um vídeo que trata aí desse assunto. É um dos vídeos mais procurados aqui. Durante esse período aí do ciclo do açúcar, o Brasil viveu uma experiência diferente, né, na sua história. Eu estou me referindo ao período do chamado Brasil holandês, né, o período no qual a Holanda invadiu o Brasil, invadiu Pernambuco e ali se estabeleceu entre os anos de 1630 e 1654. Foram 24 anos de domínio holandês em Pernambuco. Eu queria falar com vocês exatamente sobre esse período muito interessante da história do Brasil colonial, né? O chamado período do Brasil holandês. Todo mundo sabe aqui da importância que a Holanda tinha na chamada empresa açucareira no Brasil colonial. O Brasil produzia o açúcar, né? E a Holanda era o país que transportava, beneficiava, refinava, distribuía o açúcar brasileiro lá na Europa. Para fazer esse trabalho, o governo holandês criou a chamada Companhia das Índias Ocidentais. Então os holandeses tinham um papel fundamental dentro da chamada empresa açucareira instalada pelo governo português no Brasil. Há quem diga até que a Holanda ganhava mais, né, os holandeses ganhavam mais do que os próprios senhores de engenho, né, pelo fato deles transportarem e distribuírem o açúcar brasileiro. Fala-se muito que os senhores de engenho viviam muito endividados. Então a Holanda tinha esse papel importante. Ora, o que acontece? Em 1580 ocorreu um fato político que iria mudar essa história. Em 1580 ocorreu a chamada União Ibérica. Portugal e Espanha ficaram submetidos a um mesmo reino, sob o controle espanhol. O rei de Portugal morreu, não deixou nenhum sucessor, né? O rei Dom Sebastião morreu numa cruzada, não deixou nenhum sucessor e o trono de Portugal, né, acabou ficando vago. E o rei da Espanha, Filipe II, pleiteou, né, o reino de Portugal, acabou conseguindo se apossar do trono português. E Portugal e Espanha constituíram um único reino. Foi, conforme eu disse, o período da chamada União Ibérica. Isso teve um impacto muito importante em relação à participação da Holanda no comércio, na produção do açúcar brasileiro. Por quê? Porque a Espanha proibiu a Holanda de participar do comércio com as suas colônias. E no caso o Brasil, naquele momento, era uma colônia espanhola. Então isso foi um impacto muito grande. A questão envolveu aí principalmente problemas de ordem religiosa, político-religiosa, né? A Holanda era um país calvinista, desde a sua independência. A Holanda se separou aí dos Países Baixos e o país adotou o calvinismo, né? E o reino espanhol, que era um reino católico, então, em represália, entre outras coisas, né, retaliou e impediu a Holanda de fazer essa participação, né, que era tão importante para a Companhia das Índias Ocidentais holandesa, né, impediu que a Holanda continuasse tendo essa participação na produção e transporte do açúcar brasileiro. Ora, a sobrevivência da companhia estatal holandesa, a Companhia das Índias Ocidentais, foi seriamente ameaçada. E a solução encontrada pelos holandeses foi invadir o Brasil. Eles inicialmente tentaram invadir a Bahia, que também produzia muito açúcar. Isso foi aí em 1624. Né, montou uma esquadra que foi uma coisa assim assustadora, poderosíssima, né? Tudo que se viu antes cruzando o Atlântico era muito insignificante perto da estrutura, né? Segundo conta aí a literatura histórica, tudo era muito insignificante perto do que a Holanda mandou para cá.
Tá? Contudo, Portugal e Espanha, no caso, né, o governo espanhol respondeu a essa tentativa holandesa de ocupação da Bahia, conseguiu rechaçar os holandeses. Tá? Então, posteriormente, os holandeses se reestruturaram, assaltaram, saquearam navios espanhóis para poder financiar uma outra invasão ao Brasil. Dessa vez, eles visaram o quê? Pernambuco, que era o maior produtor, né, de açúcar do Brasil. Tá? Eles entraram com tudo, contaram com uma certa resistência inicial do Matias de Albuquerque, que era quem governava lá Pernambuco, mas não foi o suficiente para impedir, né, a vitória e a ocupação holandesa aqui no Brasil. Tá? Então, foi o período, conforme eu disse, do chamado Brasil holandês. O governo aqui do Brasil holandês ficou a cargo do conde Maurício de Nassau. Né? Nassau, é bem interessante a gente colocar isso, ele contou com o apoio de grande parte dos senhores de engenho e até da própria população pernambucana. Por que isso aconteceu? Ora, ele concedeu empréstimos a juros muito baixos para os senhores de engenho que estavam, né, endividados, ele conseguiu reativar engenhos, né, de grande porte que estavam parados. Tá? Ele concedeu liberdade religiosa à população, né, uma coisa que, por exemplo, Portugal perseguia muito, né, que judeu, por exemplo, e isso não aconteceu, né, com o Nassau, né, durante o governo de Nassau, apesar de ser a Holanda um país calvinista. Então houve essa questão da tolerância religiosa que teve um peso, né, um alcance popular muito grande em termos de apoio. Tá? Fora isso, Nassau também urbanizou Recife, trouxe missões artísticas, né, missão científica, enfim, né, criou uma infraestrutura, tá, em Recife que, assim, né, lembrava muito a Europa. Tá? Muita coisa do que ele fez naquela época ainda existe, está lá até hoje. Tá, ok? Essa coisa foi muito bem, até que ocorreu o envolvimento da Holanda na Guerra dos 30 anos. A Guerra dos 30 anos foi uma guerra, né, que ocorreu na Europa, e a Holanda, precisando financiar, né, essa guerra, porque ela participou da guerra, né, foi uma guerra por questões principalmente de natureza comercial, a Holanda pressionou o Nassau, que tinha uma boa relação, né, com a população e com essa aristocracia rural açucareira, né, de Pernambuco, pressionou o Nassau a cobrar dívidas antigas, né, reduzir esses empréstimos, proibiu, por exemplo, a população de pagar dízimos à Igreja Católica, né, que era uma prática de todo católico daquela época. Então, tudo com a finalidade de arrecadar mais. Né? Então, houve assim um desencontro entre as ideias políticas do Nassau e as pressões que ele vinha sofrendo, né, do governo holandês e da Companhia das Índias Ocidentais. Né? O resultado foi que o Nassau acabou, né, deixando o governo, tá? E aí o que aconteceu? Automaticamente houve uma reação, né, dessa elite pernambucana, desses grandes produtores, né, de açúcar, da população também, dos comerciantes que foram pressionados, né, em termos econômicos, e aí houve a chamada insurreição pernambucana. Né, a insurreição pernambucana, que foi a expulsão dos holandeses de Pernambuco, isso em 1654. Tá? Quem liderou essa luta aí foi o João Fernandes Vieira, que era um pernambucano, um comerciante muito rico. Né? A batalha mais importante dessa insurreição pernambucana, dessa expulsão dos holandeses, foi a chamada Batalha dos Guararapes. Tá? Foi assim decisiva para a derrota dos holandeses, né? Que acabaram tendo que deixar o Brasil. Tá? Isso acabou trazendo consequências para, né, o próprio governo português posteriormente, porque em 1640 a restauração, né, do trono português, Portugal volta a ser um reino independente, só que aí a Holanda estava produzindo açúcar lá nas Antilhas. Né? Era um açúcar muito
melhor, um açúcar de qualidade melhor, um preço muito melhor, e aí o açúcar brasileiro não teve como concorrer, né, com o açúcar holandês, o açúcar produzido pela Holanda lá nas Antilhas, tá? E aí, resultado, a gente tem o declínio do chamado ciclo do açúcar no Brasil. Tá? De qualquer forma, esse foi um período bastante interessante, né? Bastante singular na história do Brasil colônia. Tem gente que pergunta, né, como seria se o Brasil tivesse continuado, né, sob o domínio holandês. Certamente hoje a gente, né, aquela região ali do Nordeste, Pernambuco, talvez provavelmente outras regiões, seriam um outro país, né? Então a realidade talvez fosse diferente, né? Então é isso aí, gente. Tá? Grave bem, Brasil holandês, tá? Período no qual a Holanda controlou, né, com êxito a produção do açúcar brasileiro, ok? É isso aí. Beijo para vocês e até a próxima.